Olá! Hoje o Mundo Político faz a terceira entrevista da série com os candidatos à Prefeitura de BH. Eu vou conversar então com a candidata Áurea Carolina da coligação Frente de Esquerda BH em Movimento, que reúne o PSOL, a Unidade Popular e o PCB. Áurea Carolina é cientista social, deputada federal e ex-vereadora de BH. O candidato a vice é Léo Péricles, da Unidade Popular. Áurea, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político. Eu que agradeço, Vivian. Uma satisfação poder conversar com você e com quem acompanha esse programa tão importante. Áurea, por que ser prefeita de BH? Vivian, Belo Horizonte precisa de uma alternativa comprometida radicalmente com o enfrentamento às desigualdades socioeconômicas. É preciso colocar Belo Horizonte numa direção de proteção social a todas as pessoas, começando pelas mais pobres, começando pelas periferias. Lamentavelmente, não é essa a nossa realidade hoje, e é com esse compromisso que eu me apresento como candidata a prefeita, sendo uma mulher com uma história de luta, né, com experiência parlamentar e também com essa disposição de trazer todo esse acúmulo para governar Belo Horizonte a partir da participação popular. Você foi eleita vereadora em 2016, a mais votada da história da casa, né, da Câmara. Em 2018, abriu mão do mandato e se elegeu deputada federal. E agora está se candidatando à prefeitura. Se eleita, terá deixado 2 mandatos no legislativo pela metade. Isso não representa um custo para o eleitor que depositou, que escolheu você para representante no parlamento? Vivian, essa questão é muito importante, até para apresentar de forma mais geral, para quem não conhece o meu trabalho parlamentar, qual é o nosso propósito ao ocupar os espaços de poder. Eu faço parte de um projeto coletivo, um mandato que hoje atua em 3 esferas do Legislativo. São 2 vereadoras em Belo Horizonte, a Bela Gonçalves e a Cida Falabella, uma deputada estadual que está na Assembleia, a Andréia de Jesus, e eu ocupo a Câmara dos Deputados. Esse mandato integrado, a gabinetona, é uma referência de ação democrática na política brasileira. E nós fazemos o trabalho de maneira compartilhada. Hoje, isso é muito raro no sistema político brasileiro, por isso, muitas vezes, as pessoas fazem uma comparação, trazendo experiências negativas de políticos tradicionais, como se isso fosse aplicável à nossa realidade. E não é. Quando eu me elegi deputada federal em 2018, isso foi parte de uma estratégia de ampliação da nossa presença nos espaços de poder. Assumiu no meu lugar a vereadora Bela Gonçalves, que deu continuidade ao projeto da gabinetona, consolidou esse trabalho na Câmara Municipal. Nós conquistamos mais 2 mandatos, né? E é com isso que a gente tem trabalhado nesse sentido do mandato para a prefeitura. Quando eu chegar à prefeitura, certamente isso vai significar ter mais vereadoras e vereadores comprometidos com esse projeto em Belo Horizonte. É possível adaptar o modelo ao executivo? Oi? Se eleita, você tem como adaptar esse modelo da gabinetona ao executivo? Sim, a gabinetona é o nosso fundamento de que é possível fazer uma política institucional conectada com as necessidades da população, com pessoas comuns formulando e produzindo com a gente a nossa atuação política. E nós temos desenvolvido várias tecnologias nesse sentido, que estão sistematizadas no site da Gabinetona, é gabinetona.org, também no site do Mandato Federal, aureacarolina.com.br, e eu convido as pessoas a conhecerem esse trabalho. A gente está se dispondo a abrir caminho para que mais mulheres, pessoas negras, pessoas diversas, com uma formação nas lutas sociais e com um compromisso crítico possam estar na institucionalidade que hoje não é representativa e é controlada, na maior parte das vezes, por uma minoria que não representa
essa grande diversidade da população. Nas pesquisas, Áurea, sua candidatura até agora não ganhou impulsos. Você está em terceiro, com 3% na mais recente, e o prefeito venceria no primeiro turno. Nenhum dos candidatos chega, a soma dos candidatos não chega a colocar aí, nesse momento, risco para ele. Que chances tem uma candidatura de esquerda em um momento político, nesse momento político que nós estamos vivendo, que indica um voto do eleitor mais à direita, um avanço não só da direita, da centro-direita, mas também a direita mais radical? Sim. Ô, Vivian, tem uma pesquisa mais recente ainda que já aponta um crescimento significativo da nossa candidatura. Eu estou empatada tecnicamente na segunda posição com o outro candidato, João Vitor Xavier. E isso diz de um potencial que é muito importante de crescimento, já que a nossa candidatura tem pouquíssimo tempo de rádio e TV. Nós não fizemos uma aliança eleitoral com finalidades interesseiras, né, para ter mais tempo de rádio e TV. Nós fizemos por um compromisso programático. Nós estamos trabalhando com engajamento voluntário, espontâneo, de pessoas que nos conhecem, para nos ajudarem a chegar em outros públicos que ainda não me conhecem. As pesquisas apontam também que eu ainda sou muito desconhecida pela maioria da população, embora eu tenha sido muito bem votada nas 2 vezes em que eu me candidatei, né? E, claro, nós somos a candidatura mais competitiva no campo das esquerdas. É a nossa candidatura que tem condição de isolar a extrema-direita em Belo Horizonte, isolar o bolsonarismo, que é uma ameaça muito grave na nossa cidade, que já tem representação na Câmara Municipal, vários vereadores de comportamento fundamentalista e autoritário que já estão lá e que poderão ser reeleitos, além de outros que poderão chegar. Então, nós temos uma preocupação com a garantia de um parlamento que seja verdadeiramente democrático e plural em Belo Horizonte, e a nossa candidatura tem condição de chegar no segundo turno, apesar de toda a vantagem do prefeito Calil. Isso você está considerando uma pesquisa que sai agora mostrando esse empate técnico. Mas, de fato, o que parece é que o horário eleitoral ainda não mexeu, de fato, com o eleitor. Não é? O que você acha que é possível fazer? Não só você, sim, mas assim, as outras candidaturas, para que haja, sim, um segundo turno e uma possibilidade do eleitor refletir, não é? Porque, a princípio, o prefeito é muito bem avaliado. Ele tem uma resposta da população de quase 80% de Sim. Ô, Vivian, você tem toda a razão. Assim, nesse momento de crise, com a pandemia, as coisas estão muito esquisitas e muita gente não se inteirou ainda que nós estamos em plena campanha eleitoral, né? A propaganda de rádio e TV tem uma importância, mas o alcance ainda não chega para todo mundo, né? Então, a gente tem trabalhado no engajamento nas nossas redes sociais, porque há muitas restrições nessa pandemia para a gente fazer atividades presenciais, e nas atividades presenciais a gente tem apostado nessa multiplicação, com uma rede de apoio que confia, que acredita e que vai buscar votos junto com a gente. Nós estamos nessa pegada vira-voto. Em relação ao prefeito, acho que é importante, assim, teve o primeiro debate da emissora Band, em que o prefeito não compareceu. Nessa campanha, as demais emissoras estão cancelando os debates eleitorais, o que é um prejuízo enorme para a democracia, e fica difícil da população poder ouvir as várias propostas e comparar o desempenho dos candidatos. Então, o prefeito tem sustentado que não prometeu e fez um monte de coisa. Na verdade, isso é muito insuficiente, né? A gente precisaria de um aprofundamento sobre a realidade da cidade, as contradições e as desigualdades que persistem. E, por isso, a gente tem insistido na centralidade do debate, também que a gente possa mostrar que Belo Horizonte está muito longe de ser uma cidade boa para todo mundo, né? Não dá para se conformar que o que está ruim vai ficar desse jeito mesmo, porque não tem como fazer melhor. A gente prova que é possível fazer melhor. Então, vamos lá, vamos às propostas, né? O que a sua candidatura está propondo
para a cidade. Vamos trabalhar com algumas questões, algumas abordagens prioritárias, porque, infelizmente, nós não temos todo o tempo, o programa é extenso, não é? Para ser apresentado. Mas aquilo que você... Vamos começar pelo que você considera prioridade para a cidade. Sim. Nessa questão de ter uma justiça socioeconômica na cidade, primeiro a gente propõe um orçamento igualitário, Vivian, e de forma participativa, para que os serviços públicos tenham o mesmo padrão de qualidade em todos os territórios de Belo Horizonte. Não importa se é uma região rica ou uma região pobre, porque hoje os bairros ricos concentram muito mais investimentos. Então, a gente quer o mesmo padrão de saneamento básico, de limpeza urbana, de manutenção de parques, de escolas, de centros de saúde, entre outros serviços, em toda a cidade. E com a população dizendo como vai se dar o funcionamento dessas políticas públicas. A gente propõe, no processo de retomada econômica, de reinvenção da economia local, que haja uma priorização dos pequenos comerciantes, dos pequenos negócios, pequenos empreendedores que foram os mais prejudicados nessa pandemia, com políticas de incentivo que envolvem, inclusive, uma questão na tributação municipal e uma renda solidária para que nenhuma família receba menos de R$ 600 por mês para ter segurança alimentar e se manter. Isso vai ajudar a dinamizar a economia, com geração de mais empregos, né, movimentar o consumo e uma parte retorna na arrecadação. Dentro disso que você está falando de orçamento, né, você disse recentemente que o orçamento participativo ele perdeu a razão quando se burocratizou. O que você propõe para aumentar a participação da sociedade na tomada de decisões da prefeitura, não é? Se o orçamento participativo não você está dizendo que ele está burocratizado, o que pode ser feito então? Sim. Vivian, é preciso revitalizar todos os canais de participação que já existem na cidade. Os conselhos de direitos foram sendo esvaziados com o tempo e também, muitas vezes, atropelados nas decisões da prefeitura. Como é o caso do Conselho Municipal de Educação, que tem um caráter deliberativo e já aconteceu de decisões do conselho serem desrespeitadas pela atual gestão. Então, a gente propõe que os conselhos sejam, de fato, aliados no processo de formulação, avaliação e monitoramento das políticas públicas. Além disso, nós estamos pensando em mecanismos de gestão compartilhada dos serviços, para que a população esteja no cotidiano do seu funcionamento, né? No centro de saúde, na manutenção de parques. Por exemplo, na questão socioambiental, a gente pensa que é possível ter uma parceria com a comunidade para que haja um cuidado, agentes de proteção socioambiental vinculados aos territórios que nos ajudem na proteção de nascentes, na revitalização do espaço urbano, a questão da coleta seletiva do lixo. É possível ter esse diálogo próximo. Isso é só uma maneira de ilustrar como a gente tem proposto um ecossistema de participação com vários caminhos. E o orçamento igualitário é esse grande eixo, né, para que não haja uma competição tão destrutiva entre os bairros. Vai ter um centro de saúde aqui ou uma escola de educação infantil nesse outro? Não é isso que tem que ser incentivado na participação popular. A gente tem que garantir que serviços essenciais tenham uma cobertura em toda a cidade, tem recursos para isso, mas precisa ter vontade política e inversão de prioridade, que é a nossa grande linha de atuação. Sobre transporte público, um debate forte nessa eleição, né? O prefeito admite problemas, a passagem é cara, o serviço deixa a dever, e diz que não conseguiu abrir a caixa preta da BH Trans. Você defende a municipalização. Como é que você faria para romper um contrato que é válido até 2018 de concessão da prefeitura às empresas? Vivian, está aí um problema grave que a atual gestão não enfrentou porque não tem coragem de contrariar os interesses econômicos dos grandes empresários que controlam hoje o transporte coletivo em Belo Horizonte.
Só observando as cláusulas do contrato atual já é possível reduzir o valor da tarifa na ordem de 15%. Esse estudo foi feito por especialistas, por técnicos que assessoram a nossa campanha, e nós sabemos que a aplicação do contrato da forma justa como está previsto hoje já seria um avanço importante para Belo Horizonte. Mas a gente propõe mais do que isso. É um subsídio para redução da tarifa, que vai envolver uma correção no IPTU, porque hoje os super ricos pagam muito pouco em Belo Horizonte, proporcionalmente aos seus rendimentos, né, ao valor dos imóveis, e a gente quer que essas pessoas arquem proporcionalmente mais, para que os pobres sejam desonerados e a classe média também desonerada, e com isso a gente levanta recursos para financiar essa política. Reduzir a tarifa para toda a população e garantir gratuidade para estudantes e pessoas muito pobres, né, que muitas vezes estão desempregadas, e não ter o direito à mobilidade urbana, à circulação de ônibus pela cidade é um impeditivo até para buscar emprego, né? Nós vamos associar isso com um pensamento sistêmico sobre mobilidade urbana, porque hoje o modelo que prevalece em Belo Horizonte é voltado para os carros, para viadutos, para asfalto, e isso piora muito a nossa qualidade de vida, né? Então, tendo um transporte público atrativo, com passagem barata, de qualidade, a gente reduz os deslocamentos individuais por carro, por moto, pode incentivar a política da bicicleta, também a mobilidade a pé, né, dar mais condições de segurança para as pessoas circularem a pé pela cidade, principalmente pessoas com deficiência, pessoas idosas, com mobilidade reduzida. Enfim, a discussão da mobilidade hoje em Belo Horizonte precisa voltar para o controle público, e a prefeitura tem que ter a decisão, a disposição de fazer essa virada. Áurea, você que é uma ex-vereadora e sabe como funciona a Câmara, me responda na condição de, se eleita, como vai lidar, como é que vai estabelecer relações com a Câmara dos Vereadores. Eu me lembro muito quando Alexandre Calil chegou em 2016 à prefeitura, ele chegou com um discurso a nova política de que ia fazer diferente e que não queria, não demonstrou no primeiro momento a possibilidade de negociação para montar o seu governo. Ele se elegeu com esse discurso, mas imediatamente após a eleição ele montou um governo com base em alianças que foram feitas a partir de negociações na Câmara dos Vereadores. Como é que você pretende agir? O que é legítimo, inclusive, não é? As negociações no parlamento podem sim determinar o funcionamento do executivo. Agora, como você encara isso e como você faria? Vivian, tem sim uma legitimidade na orientação de governo de acordo com o que é prioridade no seu plano, mas não é legítimo uma coisa que aconteceu na Câmara Municipal, que nós denunciamos desde o primeiro momento. A Prefeitura do Calil passou a atender demandas dos vereadores de acordo com o apoio às suas propostas na Câmara Municipal. Então, vereadores que não faziam parte e não fazem parte dessa base foram completamente ignorados, mesmo tendo demandas totalmente legítimas que vêm da população, que foram encaminhadas e deveriam ser consideradas nesse papel de mediação e de fiscalização do executivo que o parlamento tem, né? Então, alguns vereadores tiveram uma série de demandas atendidas, né? Coisas que são obrigação da prestação da prefeitura, e isso não aconteceu com todo mundo de maneira isonômica. Então, é preciso, sim, denunciar e criticar essa forma de fazer política, que não tem nada de mais arcaico e clientelista do que isso. Agora, o que eu proponho é que haja uma relação de completa independência e autonomia entre os poderes, respeitando o funcionamento da Câmara Municipal, como tem que ser, sem nenhum tipo de ingerência, nenhum tipo de tentativa de induzir ou controlar o papel dos vereadores, né? E isso tem que ser feito, sim. Sim, nós só temos mais 20 segundos, eu queria que você concluísse.
e juntasse a sim. sua resposta como, rapidamente, como conduzir a relação nos outros níveis, o poder central, o governo federal e o governo do Estado. Rapidinho. Tem que ser sempre uma relação de respeito, dialogada, mas de afirmação da orientação de governo, né? Então, nenhum tipo de negociação que vá contrariar o programa apresentado para a cidade e jamais qualquer tipo de vinculação eleitoreira, clientelista, como tem sido a tônica hoje na relação da prefeitura com a Câmara Municipal. Aura Carolina, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Bom trabalho, você vai ter muito trabalho pelos próximos dias. Muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço imensamente. Um abraço. Eu conversei com a candidata Aura Carolina, da coligação Frente de Esquerda BH em Movimento, que reúne o PSOL, a Unidade Popular e o PCB. Aura Carolina é cientista social, deputada federal e ex-vereadora de BH. O candidato a vice é Léo Péricles, da Unidade Popular. Até a próxima.